sabia lidar com a arca do Senhor, que é a presença do Senhor. Então, 1 Reis, capítulo 21, diz o seguinte: e sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, Jerelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: dai-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto e ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que lá a arca para Israel era como uma herança, era como uma bênção para aquele povo. E aí nós trazendo aqui para uma situação de Nabote, aquela vinha para ele era uma bênção, era uma herança que não poderia abrir mão de hipótese alguma. Então toda a herança que tem um valor, ela precisa ser preservada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser valorizada, para que ela possa se tornar uma herança de bênção na sua vida. Mas também cada um de nós devemos entender aqui que essa compreensão de que uma herança que você recebe, que deve ser bênção para a sua vida, não vai ser o mesmo pensamento daqueles que vêm, daqueles que não têm a herança, daqueles que não têm nada a ver com a bênção de Deus na sua vida. E então essas pessoas que não têm nada a ver com a sua herança, que não tem nada a ver com a bênção de Deus na sua vida, eles não vão valorizar aquilo que Deus te deu. Então você que tem a bênção, você que tem a herança, você precisa preservar. Você precisa ser firme diante das propostas. Então, baseado em cima desse texto, eu quero colocar aqui para vocês um tema bem interessante: vencendo as propostas do inimigo. Porque se o diabo, o inimigo, não consegue fazer com que você pessoalmente desvalorize aquilo por conta própria, então ele começa a fazer proposta. Ele começa a lhe oferecer algo em troca daquela herança, em troca daquela boa vida pela vida que ele quer lhe oferecer. Então, olhando aqui para a proposta que foi apresentada, podemos perceber aqui no versículo 2, a primeira proposta que Acabe, um ímpio, casada com uma mulher endemoniada. De hipótese alguma, poderia vir coisas boas de um endemoniado com uma mulher endiabrada. Então esse Acabe, endiabrado, cheio do capeta, faz uma proposta para um homem digno, um homem fiel, para se desfazer daquilo que era bênção na vida desse homem, que era Nabote. Então a primeira proposta que o inimigo faz para que a pessoa venha a se desfazer da herança, da bênção de Deus: dai-me a tua vinha. Essa é a primeira proposta. Dai-me da tua vinha. Se você não souber de que aquilo que você tem e que tem um grande valor, você de hipótese alguma vai dar aquilo que é herança para a sua vida. Aquilo que é herança, jamais você vai dar. Então ele primeiro pede, simplesmente para testar a capacidade
de amor pelo que a pessoa tem por aquilo que Deus lhe deu. Me dê o que você tem. Se a pessoa não dá muito valor, toma, pega, leva. Porém, ele não deu a vinha para Acabe. Aí Acabe, não conformado por ter pedido suavemente, por ser rei, ele achou assim, dá-me a tua vinha. Ah, então ele é rei, eu estou abaixo dele, ele tem mais autoridade do que eu, ele tem mais posição do que eu, então eu vou dar porque ele está pedindo. Então, o que ia acontecer aí? Medo diante de alguém que se julga ter autoridade, e tinha realmente. Ele era rei, Acabe era rei. E estava pedindo a vinha de alguém que estava abaixo dele. Mas Nabote sabia do valor da sua vinha, que ignorou a posição daquele homem que se julgava e era superior a ele, e ele não deu a vinha dele. Ah, quantas pessoas eu vejo aqui hoje no mundo evangélico dando a sua vinha para alguém que só porque tem uma posição ministerial avançada. Quantos não deram a sua vinha por simplesmente dizer assim, eu sou o pastor dessa igreja e quero que você faça isso da maneira que eu quero que você faça, e você sabendo que aquilo está errado. Mas porque é o pastor presidente que está pedindo, eu vou dar, sabendo que ele está errado. Se todo mundo seguisse o pensamento de Nabote, jamais daria a sua bênção, a sua herança para alguém que se julga superior. Para ninguém. Se você tiver certeza de que aquilo está na sua vida é bênção, você não abre mão da sua bênção. Mas quem não tem a certeza de que aquilo é herança, é bênção, qualquer superior aí fora que pedir, ele dá a sua bênção. E essa herança pode ser qualquer coisa. Pode ser integridade, pode ser fidelidade, pode ser sinceridade, pode ser tudo. Deixar de ser fiel com Deus para ser fiel para com o homem. Me dê a tua fidelidade e comece a ser fiel a mim. E tudo que eu fizer, embora seja errado, você aceita o que é errado em prol de algo que você tinha que valia e que agora está nas minhas mãos. Então Nabote nos ensina uma coisa: não dê, ainda que dá-me da tua vinha. Ele não deu. Aí vem a segunda proposta. Como ele pede, Nabote, sua posição para mim não vale nada, a minha herança é o que vale. É como se eu dissesse para esses pastores aqui do Brasil e fora do Brasil: a posição de vocês não vale nada. Eu vou continuar com a herança e com a promessa que Deus entregou na minha vida. Não adianta vocês pedirem nada para mim, porque eu não vou dar aquilo que Deus me deu. Glória a Deus, aleluia. O que vai prevalecer é o que Deus me deu e não a posição de vocês quando vocês me pedem algo. Porque Nabote ignorou a posição de Acabe e se manteve firme, e eu não vou dar. Eu não vou dar. Mas ele não ficou conformado. Ainda continua no versículo 2. Dar-te-ei por ela outra melhor. Eita, essa foi a segunda proposta do diabo. Dar-te-ei por ela outra melhor. Mas antes dessa daqui, dar-te-ei outra melhor, essa aqui não seria a segunda, seria a terceira. É porque eu não li aqui. A segunda, na realidade, é para que me sirva de horta. Dai-me para que me sirva de horta. Olha como é audacioso. Ele pede, depois ele diz para que ele vai fazer com a vinha. Para fazer uma horta. Então aquilo que Deus te deu nunca, jamais deve ser usado para outra coisa. Jamais. Se Deus te usa para ser um músico, seja um músico
para Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você é um pregador da palavra de Deus, seja um pregador para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você é um presidente de um ministério, seja um presidente para o ministério de Deus, não o Deus mamon, como se prega aí fora. Então queria pegar a vinha, que era herança, algo importante de Nabote, e fazer uma horta de uma vinha. Olha o quanto o diabo tenta desvalorizar aquilo que nós temos. Porque para ele não importa o que você erra, o que você tem, o que você valoriza. Ele quer saber da maneira como ele vai fazer com aquilo que você vai entregar na mão dele. Aí você entrega a vinha para ele, ele pega e transforma em horta. Quantos pregadores, quantos amigos meus aí, que agora vão estar assistindo esse vídeo, vão ver a realidade de que eram homens de Deus, fiéis a Deus, foram comprados por ministérios corruptos aí fora, simplesmente por uma posição ministerial, deixaram a sua fidelidade de Deus para serem consagrados a presbíteros, a pastores, a evangelistas e assim por diante, simplesmente para aceitar o que estava sendo dito ali. Uma vinha preciosa foi transformada em horta na vida de muitas pessoas. E nesta noite nós vamos nos manter firmes. Pode vir proposta que vier do cão, mas a nossa vinha vai se manter firme em nossas mãos, porque isso é herança do Senhor. Nós não vamos aceitar ninguém querer fazer da nossa vinha uma horta. E aí, como nós não damos e não queremos que nada seja usado diferente do que Deus nos veio para ser usado, aí ele chega agora chega naquela parte que eu havia dito: dai-te-ei por ela outra melhor. Outra melhor. Dai-te-ei outra melhor. Interessante, não bate essa lógica. Se a outra é melhor, por que ele está interessado na vinha de Nabote? Ele podia ficar com a outra que é melhor. Isso é simplesmente uma maneira de arrancar aquilo que realmente é precioso de verdade. Então o diabo é mentiroso. Eu jamais vou sair do caminho da verdade de um ministério tão pequeno na visão humana, pregando a verdade, sentindo a verdade, vivendo a verdade, por uma proposta de um ministério grande, sendo eu professor de teologia e escritor de livros. Jamais vou aceitar nenhuma proposta de nenhum pastor diante de um ministério grande para chegar a ser enganado de que aqui não é o melhor, mas é o melhor o que eles vão me oferecer, porque isso é mentira do diabo. O diabo não tem nada melhor para nos oferecer. Aqui ele fala: dai-te-ei uma melhor. Se é melhor, ele já ficaria conformado lá do que ele tinha de melhor e deixaria Nabote em paz. Então, se ele quer a vinha de Nabote, esse melhor que ele está oferecendo não é melhor. É mentira. Mas nós, se nós não tivermos a compreensão e não valorizarmos aquilo que Deus entregou em nossas mãos, nós iremos fazer diferente de Nabote fez. Nabote manteve firme ali. Não vou dar. Mas é melhor. Não quero essa daqui. Não, essa aqui é simples. O que eu vou te oferecer é muito maior. Abrange todo o Brasil. Você vai ser conhecido em todo lugar, nas rádios, nas televisões. É muito melhor do que esse pequeno ministério. Mas eu prefiro esse pequeno ministério, mas uma herança verdadeira, vinda de Deus. Porque uma grande coisa
que é considerada melhor e, pelo contrário, é considerada o pior perante Deus. E depois dele falar que daria uma melhor, ele não aceita Nabote, se mantém firme. Aí vem mais uma proposta: dar-te-ei em dinheiro o que vale. Agora ele apela para comprar. Agora eu pedi para ver se a minha posição era reconhecida. Você ignorou minha posição, você não me deu. Falei que o que eu ia fazer não foi interessante para você fazer a da tua vinha uma horta. Depois eu te fiz uma outra proposta de que daria uma melhor. Assim mesmo você não quer. Quanto é que você quer? Eu pago. Eu pago. Quanto é que você quer? Uma certa vez parece até mentira, não. Isso é fato, o que aconteceu na minha vida. Quando eu saí do ministério de Belém, eu só não vou dizer o nome da igreja aqui, porque existem pessoas boas lá dentro. Ligaram para mim e disseram bem assim: professor Johnny, você saiu, né, do ministério de Belém, Assembleia de Deus? Disse: sim, eu saí. Ok. Bem que entre a Assembleia de Deus, Ministério de Belém e essa outra igreja, não tem diferença nenhuma. Se eu fosse para essa igreja, é como se eu tivesse no Ministério de Belém. Então não tinha diferença nenhuma. Então seria uma bobagem eu ter chegado no Ministério de Belém e ter ido para essa outra. Porque tudo é faria do mesmo estado. E não faria sentido. E ele falou o seguinte para mim: se você vier para cá, a gente vai colocar você na frente de uma igreja grande. Falou uma proposta lá de salário, disse que eu ia ensinar em vários seminários, e até me levar para os Estados Unidos. E essa pessoa, ele é representante, a sede na realidade fica lá no Espírito Santo, e ele é o representante nacional, e ele estava falando, ele fez essa proposta. Mas por que eu não aceitei? Eu não aceitei porque o que eu percebo nas igrejas atuais, não todas, existe muita igreja onde tem a presença de Deus. Eu conheço várias que são de Deus. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que tem igrejas que não é mais o Deus verdadeiro que ali se manifesta, mas é o Deus Mamon. Quando Jesus falou: olha, vocês vão ter que escolher entre os dois senhores. Ou serve ao Deus verdadeiro, ou serve ao Deus Mamon, que é a riqueza. E esse Deus Mamon está tendo um poder muito grande aí nessas igrejas, que se fala mais em pedir em vez de falar da palavra. Então houve essa proposta, como aconteceu com Nabote: dá-te em dinheiro o que vale. Mas quando ele fala dá-te em dinheiro o que vale, era a proposta que Nabote quisesse receber. Não era uma proposta assim de Acabe dizer: olha, eu vou dar X, não. É como se ele chegasse e pegue o quanto você quiser. Tentador, né? Tentador. As propostas do diabo são tentadoras, a tal ponto de a pessoa balançar. Agora eu vou dizer para você, quando eu recebi a proposta dessa denominação, eu tremi nas bases, balanço as pernas. Grana, dinheiro. Quem é que não treme diante de dinheiro? Qualquer pessoa. Mas eu me mantive firme e falei para ele, agradeci pelo convite e falei para ele: eu vou continuar com o projeto que Deus colocou no coração da minha mãe, do meu pai. Eu vou lá estar lá com ele, e cabe a Deus fazer o que vai fazer futuramente em relação a esse projeto, a esse ministério que nós iremos começar. Aleluia. Ele também agradeceu, desligou, e ali encerrou-se a conversa. Graças a Deus que se encerrou a conversa ali. Mas com Nabote, com Nabote foi bem diferente. Infelizmente, o final dele não foi bom, mas Deus depois prestou conta sobre o que aconteceu com Nabote. Então, dás-te-ei dinheiro o que vale. Essa foi a proposta. Queria comprar pelo valor. Quanto é que você vale? Quanto é que você vale?
ele queria dar um valor para Nabote. Mas quando é que valia a vinha de Nabote? Para Nabote não tinha preço que pagasse. Qualquer pessoa que se valoriza, ela não se vende por nenhum preço, por nenhum valor. O pregador que é de Deus, ele não se vende por nenhum valor. Um pastor que é de Deus, ele não se vende por nenhum valor. Ele fica do lado da palavra, e não do lado daquele que diz ter a palavra, mas não tem. Então, o que nós vamos entender aqui? Não darei a minha herança, que é minha. Não darei aquilo que Deus me deu para ser usado em outra coisa. Não trocarei o que Deus me deu. Nada compra o que Deus me deu. Se você colocar tudo isso em seu coração, você vai se manter firme naquilo que Deus prometeu para você. Jamais a manipulação, a alienação vai conduzir você para fazer contrário àquilo que Deus colocou no seu coração. E aí vem uma resposta genial de Nabote, no versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Guarde-me o Senhor, que eu volte para essas igrejas corruptas. Guarde-me o Senhor, que eu vá para uma denominação considerada grande, onde há corrupção. Guarde-me o Senhor, de que eu vá para uma igreja que só fala em dinheiro, em vez das almas e da ação do Espírito Santo naquele lugar. Guarde-me o Senhor. Nabote teve a sinceridade de dizer: guarde-me o Senhor. E Acabe sai dali enfurecido, triste, fala para a sua mulher, endiabrada do que se tratou. Aquela mulher vai lá e acaba com um homem fiel, um homem íntegro. Mas Deus, olhando lá do céu, viu o que Acabe com a sua mulher havia feito contra um homem honesto. E no final da história, eles tiveram também um fim triste, porque a justiça do Senhor veio sobre eles. Aleluia. E isso quer dizer um quê para concluir? Porque você pode dizer não para todas a proposta do inimigo que vem para você aí fora, para se desviar do que é certo. E quando você disser não, e você disser guarde-me o Senhor, você não vai ficar em paz, porque aquela igreja, aquela denominação, ela vai começar a denegrir a sua imagem, ela vai começar a espalhar coisas que não existem sobre você, ela vai perseguir a sua vida, e quem não tiver alicerçada na palavra, às vezes até se desvia do caminho do Senhor, como eu tenho conhecido pastores que tiveram uma posição firme diante do Senhor, denunciando toda essa corrupção religiosa que aí está, e saíram de lá, mas não conseguiram, pastor, sobreviver, morreram espiritualmente, porque a investida do inimigo é muito grande. Então estamos aqui na igreja primitiva, amor ao próximo, um ministério humilde, pequeno, que vai receber e recebe críticas, recebe todas as tipos de palavras que dizem: olha, coitadinho, fundo de quintal. Mas esse fundo de quintal aqui tem a presença de Deus. Esse fundo de quintal aqui tem a proteção e o amor ao próximo. Esse fundo de quintal aqui, Deus Mamon não tem vez aqui. Esse fundo de quintal aqui, jamais, como a herança de Deus, vai para a mão desses corruptos religiosos. Jamais, porque iremos manter firme e segura aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Se nós temos certeza de que aquilo que Deus entregou como herança nas nossas mãos
nenhuma proposta irá desviar o nosso pensamento. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma proposta irá nos fazer perder a visão do alvo que é Cristo. E quando Cristo voltar, Ele vai nos chamar de fiéis. Glória a Deus, aleluia. Fiéis por quê? Porque aquilo que Ele entregou como herança nas nossas mãos, ela não foi vendida, ela não foi dada para nada, mas ela foi preservada por nós, para que dessa forma, aquilo que está na nossa mão tenha o seu valor, de tal forma que isso sirva de testemunho para o mundo quando você partir dessa terra. Talvez você pregue e alguém diga assim: nem ligue e nem queira de ouvir. Mas quando você partir dessa terra, eu vou falar, professor Johnny Lima, quando eu partir dessa terra, todos que estão aqui me ouvindo vão ver, ele foi um grande homem de Deus, porque ele não se vendeu para a mídia religiosa corrupta, ele não se vendeu para nenhum pastor corrupto, ele não trocou o evangelho pelas mentiras que aí pregam da teologia da prosperidade, ele não tirou Deus do trono e colocou Deus Mamon. E aí, embora ninguém me escute agora, mas todo mundo vai saber que eu fui um grande homem de Deus na terra e que sempre preguei a verdade acerca da palavra, e essa palavra vai ficar como semente nos corações de muitas pessoas que irão futuramente dar prosseguimento a essa grande batalha contra o mal nessa terra até a volta de Jesus Cristo. E assim, Deus, Jesus Cristo, irá triunfar sobre as maldades do diabo sobre o mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.